Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 32. Eu quero ler a partir do verso de número 22. Gênesis 32. Leremos a partir do verso de número 22. O texto que nós leremos mostra um encontro de Jacó quando ele está voltando da Transjordânia, no seu percurso de volta para as terras de Canaã. Jacó fugiu das terras de sua família, dos seus pais, depois de ter tido uma atitude, juntamente com a sua mãe, de fingir ser seu irmão para receber a bênção que era dada pelos pais aos primogênitos. E como Esaú era o irmão mais velho, apesar de serem gêmeos, foi o que havia nascido primeiro, Jacó passa pelo seu irmão, já que seu pai não enxergava bem mais, na verdade estava totalmente cego, e engana o seu pai com o propósito de receber a bênção. Devido à ira que se acendeu no coração do seu irmão Esaú, a sua mãe o orienta para que ele fuja e vá em direção à terra dos seus familiares. Jacó vai para lá e mora lá durante muitos anos. Para quem conhece a história, ele fica naquele lugar, conhece o seu tio, ele se apaixona por uma das filhas do seu tio, se dedica a um trabalho para poder se casar com ela. O sogro dele engana ele com uma das filhas, depois tem que trabalhar mais 7 anos, a história toda é muito conhecida por nós. Mas o foco hoje que eu queria que você tivesse comigo é esse encontro que Jacó tem com Deus quando ele está retornando para sua terra natal. Quando Jacó volta e vai se reencontrar com o seu irmão. E nesse caminho de volta, ele tem uma experiência pessoal com Deus, que serve para nós também como uma lição importante durante a nossa caminhada. Diz assim o texto, em Gênesis capítulo 32, a partir do verso 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém até aí. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, tua palavra foi lida. E clamamos que, nesse momento de reflexão, de meditação, que sejamos por Ti orientados, exortados, confortados, edificados. Fala conosco, Pai, e que desta forma tenhamos a sensibilidade para discernir qual é a Sua vontade para cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor amado, nós oramos. Amém, Pai. Amém. Peniel é o nome que Jacó dá ao local no qual ele teve o seu encontro face a face com Deus. Jacó vivencia uma experiência muito profunda. O diálogo que Jacó tem
com essa figura, com o homem que se apresenta diante dele, mexe com toda a sua história, mexe com quem Jacó é e revela a sua identidade e como Deus, pela sua graça, pode transformá-lo. A figura desse homem representa o próprio Senhor presente. Deus assume forma humana para trabalhar com Jacó neste episódio da vida dele. Na teologia, nós chamamos isso de teofania. Deus, enquanto um ser espiritual, se manifesta através de atributos e corpos que são humanos. Deus se revela e se mostra através de toda essa visibilidade humana para que o outro tenha uma experiência. E nesse trabalhar de Deus, Deus confronta Jacó em relação a quem ele é. Esse momento do retorno de Jacó, voltando para as terras da Mesopotâmia, para a terra de Canaã, é um momento em que Deus quer moldar de maneira profunda o coração de Jacó, porque Deus conhece Jacó de maneira profunda. Ele sabe quais são suas atitudes, ele sabe qual é a sua história. Deus conhece os pensamentos de Jacó. E da mesma forma como Deus conhece tudo isso na vida de Jacó, Deus também conhece de maneira profunda as nossas vidas. A história de Jacó é uma história que é marcada por muitos momentos diferentes, desde o seu nascimento até o momento em que ele se encontra com Deus. Há eventos acontecendo na vida de Jacó, como acontece na vida de qualquer um de nós. Jacó teve uma infância em que o pai tinha preferência pelo seu irmão Esaú, mas ele tinha a figura de uma mãe que tinha preferência por ele em detrimento de Esaú. Jacó tinha seu jeito de ser, as suas preferências. Jacó preferia a culinária, enquanto seu irmão Esaú preferia a caça. Jacó tinha a sua vida, tinha a sua personalidade, tinha o seu temperamento, tinha o seu comportamento. Jacó era alguém que gostava de negociar. Quando seu irmão estava faminto e não tinha o que comer, ele oferece a comida que ele preparou, mas ele exige algo em troca. Eu te dou, mas em troca você me dá também. Ele era um negociador. Ele era um ser humano como qualquer outro ser humano, marcado pelas suas características, pelas suas qualidades, pelos seus defeitos, pela sua convivência no meio social em que ele nasceu, com a sua cultura, uma cultura marcada pelos seus pais. Era um ser humano. E ele foi crescendo, e assim como Deus trabalha com a figura de Jacó enquanto um homem, com toda a sua história, Deus também trabalha conosco dentro da nossa história. Nós que estamos aqui hoje, nesse domingo à noite, temos a nossa história. E as nossas histórias são diferentes. Nascemos em cidades diferentes. Nós temos mojimirianos aqui, mas nós temos pessoas de outras cidades. Temos pessoas que nasceram em outros lugares e vieram para cá. Chegaram aqui marcados por uma história. Às vezes saíram das suas cidades para conseguir um trabalho melhor. Às vezes saíram porque sofreram alguma perseguição, alguma dificuldade e precisaram se mudar. Porque às vezes precisou se chegar mais perto da família porque os pais envelheceram ou porque tinham algumas oportunidades melhores. Nós temos histórias. Muitos de nós nascemos num lar onde havia uma boa estabilidade, onde havia acesso à educação, onde havia recursos financeiros suficientes para que nós tivéssemos uma qualidade de vida boa, enquanto muitos de nós nascemos numa família pobre, com dificuldades de recursos, com pouco conhecimento, pouco acesso à informação. Alguns tiveram o privilégio de estudar, se formar, talvez outros deixaram os estudos e foram trabalhar muito cedo e não deram continuidade à vida acadêmica. Alguns tiveram o pai presente, outros tiveram os pais ausentes. Alguns foram criados pelos avós. Alguns aprenderam a lidar com as dificuldades da vida, outros aprenderam a se omitir das dificuldades da vida. Alguns de nós tivemos que aprender na raça, assumir os nossos problemas, assumir os nossos BOs, enquanto outros foram protegidos pelos pais. Com meu filho ninguém mexe. Cresceu Nutella, mas cresceu. Todos nós temos a nossa história, não tem jeito, há uma história.
E com Jacó não é diferente, Jacó teve a sua história. E na história de Jacó, a história de um personagem do povo de Deus, como é habitual na cultura hebraica, na cultura judaica, os nomes não só identificam quem é o indivíduo, mas também representa quem ele é no decorrer da sua história. Por isso nós estamos diante de um personagem que se chama Jacó, porque Jacó significa enganador. Alguém que ludibria os outros, alguém que engana os outros, alguém que tem como estilo de vida passar a perna no outro. Esse é Jacó. Jacó, durante a sua vida, durante o seu crescimento, ele foi se construindo como um enganador. Ele ganhou a vida enganando. E isto se fez tão presente na vida de Jacó, que, orientado pela sua mãe, ele passou a perna no seu próprio irmão. E precisou assumir as consequências da sua atitude, passando anos da sua vida distante da sua casa pelas consequências do que ele havia acabado de fazer com seu irmão. Jacó, o enganador. Quando olhamos para o nome de Jacó e a simbologia de tudo que o seu nome significa, o que o texto nos apresenta é que Jacó era um homem que fazia o que era preciso para alcançar o que ele queria. E teve um momento importante na vida de Jacó em que isso se tornou muito forte, muito marcante, que foi o momento em que ele enganou o seu próprio pai. Enganou aquele homem que era extremamente importante numa cultura como a cultura de Israel, que era o líder maior. E ele chega para o seu pai, que, como eu já disse, estava cego. Depois que sua mãe ouviu a conversa do pai com Esaú, dizendo: olha, vai, sai para o campo, caça um animal, prepara um animal, traz para que eu coma, e depois que eu comer, eu vou te abençoar como primogênito. Enquanto o irmão Esaú saiu para fazer a caça, sua mãe, que havia ouvido a conversa, chega para Jacó e diz: teu pai mandou seu irmão sair em busca de uma caça, que preparasse uma comida, que o servisse, e depois disso ele iria abençoá-lo. Mas prepara você a comida e receba a bênção do primogênito no lugar do seu irmão. Jacó questiona sua mãe, dizendo: mas meu pai vai descobrir porque havia uma diferença entre eles. Jacó era um homem um pouco mais peludo, enquanto Esaú era um homem mais peludo, enquanto Jacó era desprovido de pelos, tinha uma pele lisa. Aí sua mãe diz: não, mas você vai usar a pele de um animal para fingir que você é seu irmão. E ele faz tudo isso, leva a comida para o pai admira, fala: mas como é que você encontrou uma caça tão rápido? O cara tem a cara de pau de dizer: Deus mandou a caça ao meu encontro, pai. É liso, né? Nos dois sentidos. Ele engana o pai come, e o pai faz uma pergunta para ele. O pai diz assim: como você se chama? Como você se chama? E ele diz: eu sou Esaú, pai. O pai o toca, questiona, mas pergunta de novo: quem é você? Como você se chama? E ele diz: eu sou Esaú. E com isso o pai acredita, o abençoa. A palavra de bênção para a cultura era extremamente importante, não tinha como revogar na cultura a palavra de bênção. Ele abençoa Jacó pensando que é Esaú. Jacó sai de cena, passa um tempo, quem chega? Esaú, com a caça, com o alimento preparado. Pai, está aqui a comida. Quem é você? Eu sou Esaú. Não, você não é Esaú, Esaú acabou de sair daqui, já abençoei. Não, pai, sou eu. Com certeza meu irmão Jacó te enganou. E aí o pai diz: agora eu já o abençoei, não sobrou mais bênção nenhuma para você. Diante da ira, então, que toma conta de Esaú, Jacó precisa fugir. Jacó foge, fica anos distante. Mas quando ele entende que precisa voltar para a sua terra, quando Deus o desperta para voltar à sua terra, ele pega a sua família, os bens que ele conquistou, vai em direção à terra de Canaã. Mas quando está atravessando o val de Jaboque, Deus se manifesta através de uma teofania,
luta com ele a noite inteira, o desgasta fisicamente. Quando chega o romper do dia, Deus mostra toda a sua força, simplesmente tocando a articulação da sua coxa e deixando ele totalmente incapaz de continuar aquela luta. Ele segura o Senhor e o Senhor faz uma simples, mas profunda pergunta. Ele diz: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Quem é você? A pergunta que Deus faz a Jacó não é a pergunta de quem não sabe o seu nome, mas é a pergunta de Deus dizendo: eu sei quem você é, mas você reconhece quem você é? Você reconhece a sua história? Você reconhece os seus males? Você reconhece o teu caráter? Você reconhece as tuas fragilidades? Você reconhece o teu erro? Quando Deus pergunta para Jacó qual é o seu nome, Deus faz com que na mente de Jacó passe todo um filme, e ele envergonhadamente precisa dizer: eu sou o enganador, eu sou aquele que tem a história de mentira, de enganação, de roubo, de furto, esse sou eu. E quando Jacó reconhece isso, o homem diz: muito bem, de fato esse é você, mas a partir de hoje você não é mais este, você vai se chamar Israel. A mudança do nome de Jacó para Israel é Deus dizendo a ele: este é quem você foi até hoje, mas no seu encontro comigo, a partir de agora, você é uma nova pessoa. Você reconheceu quem você é, você reconheceu os seus erros, você reconheceu a sua falha, e a partir de hoje a sua identidade é transformada, porque você lutou como um príncipe comigo, você lutou como um príncipe com os homens. E quando diz que ele lutou como um príncipe, Deus não está se referindo à sua força, Deus não está se referindo à sua perseverança, Deus não está se referindo ao desespero dele de não deixar aquele homem sair daquele ambiente de luta sem o abençoar. Ele está dizendo: você conseguiu o que é mais difícil para uma pessoa, que é reconhecer as suas fragilidades, é reconhecer o seu caráter de maneira real e sincera, por mais que isso seja doloroso, por mais que isso traga imagens que não são boas. Essa é a atitude que faz de Jacó um novo homem. Ele poder olhar para si mesmo e dizer: como eu pude viver uma vida de enganação por tanto tempo, e eu preciso voltar para a minha terra. Eu vou rever o meu irmão, mas eu preciso olhar nos olhos do meu irmão e dizer: me perdoa porque eu te enganei, me perdoa porque eu fui um enganador. Ele precisa chegar na sua terra natal, passar pelo seu irmão, mas ele precisa chegar naquele lugar com o coração transformado. E só o encontro face a face com Deus pode transformar o coração de um homem e de uma mulher. Só o encontro com Cristo pode transformar e mudar quem somos. Nós temos a nossa história. Nós fomos marcados por fatos, por eventos que estiveram presentes durante o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Nós aprendemos, às vezes, a ficar na defensiva. Nós aprendemos a encontrar argumentos que justifiquem os nossos erros. Nós aprendemos a defender o que é nosso, até numa tentativa de sobrevivência. Muitos de nós aprendemos a mentir, a enganar, a desfazer. Aprendemos a viver de maneira egoísta. Nós vamos nutrindo no nosso coração muitas coisas que faz com que sejamos quem somos, por causa da maneira como enxergamos a vida. Mas há um momento na história da vida de todo ser humano que ele precisará reconhecer a voz de Deus perguntando para ele ou para ela: quem é ela? Quem somos nós? Quem é você? Talvez nessa noite seja a noite em que Deus preparou o seu Val de Jaboque para perguntar qual é seu nome, quem é você, como você se chama, como você se identifica, como você se revela, como você se manifesta. Quem é você? E que nós possamos responder ao Senhor quem somos.
reconhecer que Deus pode mudar e moldar a nossa história. Em Cristo Jesus, e eu quero aqui fazer a minha releitura neotestamentária do texto, em Cristo Jesus a nossa vida é transformada. Em Cristo Jesus, a nossa identidade é resgatada. Em Cristo Jesus, toda mudança é possível. O que aconteceu no nosso passado? O que ocorreu ontem na nossa vida? O que fez parte da nossa história? Tudo isso precisa ser posto diante do Senhor no nosso encontro face a face com Ele. Peniel, tive um encontro face a face com Deus, é um nome muito bonito, é um nome muito profundo, mas não é um lugar fácil para a gente estar. Se nós estamos diante de Deus com o coração realmente aberto e quebrantado, se expor diante das nossas vergonhas, diante do nosso constrangimento, diante dos nossos erros, diante dos nossos equívocos, não é um lugar fácil de estar. Mas é o melhor lugar que poderíamos estar. Não existe lugar melhor do que na presença de Deus e face a face diante do Senhor. Não existe lugar melhor. Portanto, a minha oração nessa noite é que você entre numa batalha profunda com Deus. Numa batalha aonde você vai perder. Mas essa perda, na verdade, é uma vitória. Porque quando reconhecemos a nossa pecaminosidade diante do Senhor, é o caminho do reconhecimento para a transformação que só o Espírito de Deus pode fazer na nossa vida. Peniel, tive um encontro face a face com Deus. Que Deus nos abençoe, que a nossa vida possa ser transformada e resgatada. Essa foi a fala de Jacó, que teve seu nome transformado, modificado para Israel. Ele disse: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Jacó está dizendo: vi a Deus face a face e eu não sou mais o mesmo. Deus me transformou pela sua graça. Deus me moldou. E que em Cristo tenhamos o coração moldado e transformado. Queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. Nós vamos participar da mesa do Senhor daqui a pouco. Mas eu queria que você falasse com Deus. Hoje é o local e o momento que Deus preparou para ter um encontro face a face com você. Ele é aquele que conhece a sua história. No texto, Jacó inclusive pergunta: mas e você, qual é o seu nome? E Deus lhe diz: não importa o meu nome. Não importa, porque não se trata da minha história, se trata da sua história. Não se trata de quem eu sou aqui, se trata de quem você é. É isso que Deus está dizendo para Jacó. Eu sou o eu sou. Mas o que importa é quem é você. E em quem eu posso te transformar para que seja. Saiba que Deus lhe acolhe, mesmo sendo nós como Jacó. Mas pela sua graça em Cristo Jesus, Deus nos transforma. Deus vai nos moldando, para que sejamos conforme a sua imagem e semelhança. Senhor, como é bom olharmos para a Tua Palavra, lermos e acompanharmos histórias de transformações, inclusive entre elas a história de Jacó. Um personagem que desde o seu nascimento foi marcado pelo engano. Uma criança que já nasceu agarrado ao calcanhar do seu próprio irmão. Um personagem, ó Deus, que mesmo admirado por nós, pela maneira como ele viveu, sobreviveu, enfrentou os dilemas,
enfrentou algumas injustiças, mas um personagem como nós, seres humanos, falho, pecador, muitas vezes com atitudes antiéticas, imorais, com posturas inaceitáveis, que eram inaceitáveis, que são inaceitáveis e continuará sendo inaceitáveis. Mas nada disso, Pai, impediu que o Senhor o transformasse pela sua graça. Nem mesmo sendo ele quem era, lhe impediu de marcar um encontro face a face com ele e transformar a sua vida. Isso para nós gera esperança, isso para nós gera ânimo, isso para nós cria novas expectativas, porque diante das nossas fragilidades, diante da nossa pecaminosidade, diante dos nossos desvios, nós podemos nos lembrar que no trono da Tua graça há esperança para nós, meu Pai. Por isso que Teu Espírito nos sensibilize para que possamos ser sinceros e responder quem nós somos, qual o nosso nome, qual a nossa história, aonde erramos, aonde nos desviamos, aonde somos culpados, aonde provocamos, aonde enganamos, aonde causamos o mal. E que nós falemos isso jamais com qualquer postura de orgulho, de soberba, de arrogância, mas com o coração constrangido, Pai. Como homens que depois de alcançar a maturidade olham para as falhas cometidas diante do seu Pai e chegam a dizer: como pude fazer isso com meu próprio pai, com meu próprio irmão. Ah, Deus, molda cada um de nós a imagem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que possamos sair daqui nessa noite, dizendo que esse lugar foi Peniel para nós, porque vimos a face do Senhor, tivemos um encontro face a face contigo e a nossa vida foi resgatada e restaurada. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor amado, nós oramos. Amém, Pai.